Boa tarde a todas e a todos. É com alegria que iniciamos a quinta Conferência Marista sobre enfrentamento à violência sexual infanto-juvenil. Eu sou o irmão Sandro Bobschi, coordenador do Centro Marista de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, decano da Escola de Direito da PUC, e membro da Comissão da Criança e do Adolescente da OAB-RS. Sou uma pessoa branca, de olhos castanhos, cabelos curtos e lisos. Uso óculos de grau, estou sentado, vestindo terno xadrez com gravata e tenho 1,86 m de altura. Agradeço com carinho os nossos apoiadores, o Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, o CEVESCA, a OAB do Rio Grande do Sul, através da Comissão da Criança e do Adolescente, e aqui saúdo o presidente, Dr. Carlos Kremer e demais integrantes da comissão. Aproveito também para saudar os membros da Assessoria de Proteção da Rede Marista, também a Escola de Direito da PUC, que em parceria com o Centro Marista de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, auxiliaram na construção deste evento e comprometem-se diariamente com a pauta da proteção e promoção infanto-juvenil. O presente evento tem como temática a violência sexual contra crianças e adolescentes com deficiência, pauta fundamental no âmbito da proteção, e estudos e pesquisas apontam que as crianças e adolescentes com deficiência estão mais vulneráveis a sofrerem violências, incluindo a violência sexual. Alguns dos fatores que contribuem para a perpetuação desta violência são o capacitismo, a subnotificação destas violências contra essa população e a falta de instrução e capacitação tanto dos profissionais que atuam com infâncias e adolescências, quanto da própria população geral. E aqui inclui também os pais e responsáveis das crianças e adolescentes. Por isso, hoje teremos três convidadas muito especiais e com propriedade para dialogar sobre a temática, que contribuirão para a construção deste momento de reflexão, partilha e aprendizado. Para dar início à quinta Conferência Marista sobre enfrentamento à violência sexual infanto-juvenil, vamos ouvir as palavras do nosso provincial, irmão Davis Fischer, que infelizmente não está presente no dia de hoje, mas gentilmente deixou uma mensagem. Prezados participantes da quinta Conferência Marista sobre o enfrentamento à violência sexual infanto-juvenil. A paz esteja com vocês. Com esta saudação, que é a de Jesus aos apóstolos após a ressurreição, e também as primeiras palavras de Leão XIV, ao assumir a missão de Papa da Igreja Católica, me dirijo a vocês. A paz é um ideal tão sonhado e buscado por todos nós. Ela é fruto de relações justas, que se baseiam em valores humanos que requerem diálogo, cuidado e uma participação das pessoas nos processos que lhe dizem respeito. Creio que eventos e reflexões como estas que se realizarão nesta conferência contribuem para uma cultura de paz, de cuidado, em que todos nós possamos nos desenvolver em nossas potencialidades humanas. Este ano, com o enfoque especial das crianças com deficiência, este seminário quer chamar a atenção para uma realidade por vezes invisibilizada em nossos contextos sociais. Agradeço de forma particular à equipe que organizou esta conferência e desejo um frutuoso evento, desencadeador de ações e reflexões que tragam benefícios às pessoas que são afetadas pela violência que está sendo objeto de reflexão nesse espaço. Uma das imagens que Jesus utilizou para se referir a si mesmo é a imagem do bom pastor. O bom pastor é aquele que cuida e é capaz de, em última instância, dar a sua própria vida em prol da vida de suas ovelhas. Que esta imagem do bom pastor inspire cuidado e proteção
e nos ajude a desenvolvermos a vida em toda a plenitude que ela é capaz. Um excelente evento a todos e todas. Dando seguimento à nossa conferência, passo a palavra agora para a doutora Andréia Mendes dos Santos, professora nos programas de pós-graduação em Educação e Sociologia e Ciências Políticas da PUC-RS, professora na graduação em Pedagogia e demais licenciaturas, professora na graduação em Psicologia, coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Infâncias, Educação Infantil, coordenadora do Laboratório das Infâncias LABINF, representante da PUC-RS no Comitê de Infâncias da Rede Marista, psicóloga, mestre e doutora em Serviço Social pela PUC-RS, que fará a mediação deste momento. E desejo a todos um excelente evento. Obrigada, irmão Sandro. Uma boa tarde a todos. Para nos conectar ainda mais nesse momento tão importante, eu vou iniciar com uma breve autodescrição. Sou uma mulher branca, de idade mediana, cabelos e olhos castanhos na altura dos ombros. Uso óculos e estou com fones de ouvido e visto uma blusa preta com bordados brancos. Estou em um ambiente interno, tenho uma parede clara e dois quadros atrás de mim. E bem próximo, se encontra uma xícara, aonde eu estou tomando um chá quente, afinal chove e há previsão de frio para Porto Alegre. Meu sentimento nesse momento é de imensa alegria em participar desse momento de intensa relevância às crianças, aos jovens, às pessoas com deficiência e à sociedade como um todo. Bem, a partir desse momento, iniciamos então a 5ª Conferência Marista sobre Enfrentamento à Violência Sexual Infanto-Juvenil, que tem como temática a violência sexual contra crianças e adolescentes. Para dialogar conosco, temos 3 convidadas muito especiais e renomadas: a doutora Laís Costa Almeida, a doutora Ludiana Carneiro e Patrícia Almeida. Iniciaríamos essa conferência pela fala da doutora Laís Costa, que é doutora em saúde pública pela Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fiocruz, pesquisadora do Departamento de Administração e Planejamento em Saúde da Escola Sérgio Arouca, da Fiocruz, coordenadora da especialização em Direitos Humanos das Pessoas com Deficiência na mesma instituição, membro do colegiado gestor do Comitê Fiocruz pela Inclusão e Acessibilidade das Pessoas com Deficiências e do GT Diversidade da Escola Sérgio Arouca. É uma das organizadoras da primeira Conferência Nacional Livre de Saúde das Pessoas com Deficiências. Coordena e participa de projetos de pesquisa na temática da saúde da pessoa com deficiência e a pesquisadora contribui para a produção e disseminação do conhecimento científico e conteúdo sobre o capacitismo e saúde acessível, disponíveis gratuitamente no repositório da ARCA, da Fiocruz, mãe de 2 crianças, uma delas com deficiência intelectual, é militante da pauta. Laís, a palavra é tua. Oi, Laís, tudo bem? Seu áudio está aparecendo como fechado. Pode tentar novamente, por favor? Vocês me ouvem? Agora sim, obrigada. Sim. Então, eu estava agradecendo o convite, né, realçando o senso de oportunidade, né, a importância da temática dessa conferência e vou começar, então, me audiodescrevendo. Eu sou uma mulher branca, baixa, de meia idade, tenho cabelo encaracolado na altura do ombro, cabelo escuro, estou usando um óculos de armação vermelha, batom vermelho. E só dá para ver na altura do meu ombro, estou com um vestido estampado de fundo verde, e estou aqui na sala onde eu trabalho, ao fundo tem umas jiboias e umas pastas.
Meu símbolo em Libras é esse daqui. Assim, eu acho que a gente precisa começar falando que tem 1 em cada 6 pessoas no mundo tem deficiência, né. E o exercício da audiodescrição é um exercício que ele é muito importante para a gente ficar acessível se tiver uma pessoa com deficiência visual, mas sobretudo para nós, pessoas sem deficiência, que estamos tão acostumados, ao à normalização de como o nosso corpo funciona, nos lembrarmos que nem todo mundo anda usando as pernas, nem todo mundo fala verbalmente, como eu estou fazendo, nem todo mundo escuta assim, às vezes as pessoas escutam com os olhos, né. Então as pessoas e às vezes elas veem com as mãos e veem com os ouvidos. Então é muito importante a gente se lembrar que a diversidade humana ela é ampla, a população com deficiência é uma população em crescimento, mas ela segue excluída muito por causa do capacitismo, que já foi colocado aqui no começo. Então eu vou compartilhar a minha apresentação para fazer uma proposta do que eu pensei para o dia aqui, para a nossa conversa. Não sei se está direito, se alguém puder me sinalizar. Pronto, acho que agora ficou. Pronto. Deu certo. Então, gente, assim, acho que vocês estão com a audiodescrição, né, no slide de abertura eu coloquei meu contato, meu e-mail, lais.costa@fiocruz.br e meu número de WhatsApp, eh, e coloquei aqui também o título, né, "A panorama da violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil", e o que eu estou propondo para essa conversa é brevemente, passar por alguns números para a gente entender a vulnerabilidade, como vivem as pessoas, na realidade, a vulnerabilização das pessoas com deficiência no Brasil, porque isso é um contexto muito importante para a gente entender esse capacitismo, para entender a falta de acessibilidade, para entender as barreiras, que nós temos impostos à participação das pessoas, com deficiência. Então queria dizer assim, né, porque o meu corpo ele foi normalizado, né, ele no processo de padronizar um bom funcionamento, né, o corpo desejável, o corpo como o meu, do jeito que eu falo, do jeito que eu ando, foi padronizado, e isso estabelece uma situação de vantagem para mim. Então só pelo fato de eu ser uma pessoa sem deficiência, eu tenho um pouco mais de chance, de 2 vezes a chance do que uma pessoa sem deficiência de ocupar um espaço no mercado de trabalho. Mas eu coloquei aqui, eu estou mostrando, um gráfico, assim, com uns chocolatinhos, que é de mercado de trabalho, baixa escolaridade, o ensino médio e nível superior completo, e eu coloquei aqui um chocolatinho do PCDIP, que são pessoas com deficiência intelectual e psicossocial. Então, assim, se a minha vantagem comparativa é um pouco mais do que 2 vezes em relação à pessoa com deficiência em geral, quando a gente vai comparar a minha chance de estar no mercado de trabalho com uma pessoa com deficiência intelectual, é 14 vezes maior, gente. E assim, e não é porque a pessoa com deficiência intelectual não possa trabalhar, nem não possa aprender, porque isso já está bastante evidenciado na literatura. E a mesma coisa a gente vai vendo, né, na oportunidade, aquilo que deveria ser um direito, né, da gente acessar a educação, acessar trabalho, ocupar os espaços, e deveria ser um direito, porque assim está na lei, né, acaba sendo uma reprodução de privilégio. Eu tenho um privilégio por não ser atravessada pelo marcador social da deficiência, como não sou atravessada pelo marcador social da raça, mas sou atravessada pelo marcador social de gênero. Esses dados que eu estava falando foram levantados pelo IBGE em 2019, da Pesquisa Nacional de Saúde. Ao lado tem a chance, né, olha o risco, de uma pessoa de 15 a 29 anos ser analfabeta em função da deficiência, é 23 vezes maior. A gente precisa falar também que, os dados que a gente tem oficiais no Brasil sobre população com deficiência, eles não são levantados com base na mesma metodologia, e eles não são comparáveis entre si. Então é muito difícil a gente pensar, no desenvolvimento de política pública, nessa fiscalização, se a gente nem consegue acompanhar, como que está indo a implementação, por exemplo, da Lei Brasileira de Inclusão, que vai fazer 10 anos agora nesse ano, né.
E aqui, assim, para a gente entrar no nosso grupo, a gente está falando de criança. Aqui está escrito criança, mas são crianças e adolescentes no mundo, né? Esses dados são da Unicef de 2021. Uma em cada 10 crianças no mundo tem algum tipo de deficiência, tá, gente? A gente está falando de 240 milhões de crianças no mundo, e que são abandonadas, né? Porque justamente por causa desse capacitismo, o quanto a gente não faz pacto social para a efetivação dos direitos humanos das pessoas com deficiência, isso começa desde da primeira infância, né. E assim, a gente tem hoje 1,3 bilhão de pessoas no mundo com deficiência, 80% está no sul global. E eu estou falando isso para a gente entender, gente, que deficiência não está contida no corpo da pessoa, mas é justamente um produto social de acesso, de igualdade ou desigualdade, né, acesso ao equipamento do Estado em tempo oportuno, de avanço da medicina, de frutos de pandemia, de violência. Hoje você tem na faixa de Gaza a maior prevalência de crianças amputadas, né. Então, assim, quando a gente pensa na violência, tem um outro relatório da Unesco, de 2021, que fala um pouquinho nesse processo da violência e do bullying na escola, e reafirmando o que já foi colocado aqui, que pessoas com deficiência, a deficiência é um fator de risco para a violência e para bullying. Você tem uma série da Lancet que estuda, a questão do bullying, e lógico, né, gente, o bullying ele é perpetrado contra pessoas que têm cor, que têm gênero, que têm uma diversidade funcional. A gente sabe que populações subalternizadas são mais vitimizadas. Mas esse estudo do Lancet diz que, dentre essas populações subalternizadas, o grupo de pessoas com deficiência é aquela que sofre violência e bullying por mais anos nas escolas. Essa vitimização, ela acontece, assim, inclusive pelos próprios pares. A situação de exclusão da criança e do jovem com deficiência é tão marcante na escola que muitas vezes a criança e o jovem não percebem que estão sofrendo, que estão, né, as situações de bullying como abusiva, porque a alternativa é ficar isolado. Eh então, às vezes, é melhor entrar num capacitismo recreativo, é o que diz ali, é o que observa o relatório, né. Então, as crianças com deficiência mais vulneráveis a cyberbullying, têm mais risco de serem contidas fisicamente. A questão das atitudes negativas, o relatório fala dos professores, mas eu acho que a gente pode, né, sem dificuldade, sem erro, de falar de toda a sociedade, afetam o aprendizado. Quando a gente tem expectativas tão baixas em relação ao desenvolvimento de uma criança, é muito difícil ela se desenvolver, né. E a questão é que essa violência acontece, então, no primeiro ambiente social da criança, é quando ela está formando a identidade dela, né, se afastando, se separando da família no primeiro espaço social dela. E o que que isso causa, né, gente? Porque é muito difícil a sua formação de uma identidade marcada por estigma, né, daí fica difícil aprender, daí fica difícil confiar em você e daí fica difícil denunciar, porque ninguém acredita em você. E aí entrando na nossa pauta ainda no relatório que tem dados de vários países, mas não está falando do Brasil, especificamente, é importante a gente saber que essa violência e bullying, ela é influenciada também pela natureza da deficiência. Lembra que eu falei lá no começo, assim, olha, no Brasil aqui, e não só no Brasil, para falar a verdade, mas as pessoas com deficiência intelectual psicossocial são mais excluídas, né. Então, assim, esse risco para violência, ele é maior se a pessoa tiver essas naturezas de deficiência, se tiver múltiplas deficiências, principalmente envolvendo uma dessas 2, e se não se comunicarem verbalmente. Então esse tem sido, assim, um fator de risco muito grande, né. E aí falando também que o relatório fala, né, que é influenciada por gênero, os garotos, né, sofrem mais o bullying, a violência física, as garotas mais a violência emocional e relacional, têm uma dificuldade, elas internalizam o bullying, elas internalizam o não valor, o pouco valor, e como isso é errado, né. Eh, e aí coloca as meninas mais vulneráveis à violência sexual,
as garotas e as jovens, a violência sexual ela é perpetrada por parte do staff da escola, por parte de garotos com e sem deficiência. E os garotos com deficiência também com maior risco de sofrer violência sexual quando comparados aos garotos sem deficiência. Então, os com deficiência com maior vulnerabilidade. E como é que isso é no Brasil, né? Que é o que a gente está querendo aqui trazer. A gente tem dados, saiu semana passada, os dados novos, o Atlas da Violência desde 2019 do IPEA, ele levanta os dados de violência considerando o marcador social da deficiência. Eu não tive tempo de atualizar, mas a gente tem aqui dados até 2014, 2024, perdão, os dados disseminados em 2024, e aqui o que a gente está vendo é um gráfico, e eu faço esse, como é que é o nome disso? Uma elipse? Já não sei, estou muito tempo longe da escola. Mas, assim, da população com 0 a 19 anos de idade, essa grande vulnerabilidade à violência sexual, quando a gente olha ali de 10 a 19 anos de idade, a violência que acontece com mais frequência, né, de acordo com as notificações. E sim, são subnotificadas. Né? Então, assim, o problema ainda é maior do que o que a gente consegue enxergar. E aí, assim, o segundo tipo mais frequente é a negligência, o abandono, que acaba também contribuindo para essa vulnerabilidade. Aqui as notificações, eu estou trazendo esses dados do Atlas da Violência do IPEA, você vê que elas mais do que dobraram entre 21 e entre os dados disseminados em 2021 e 2024. Que tem o lado bom, né? Você está aumentando a notificação, mas não é um lado bom, né, gente? Assim, ainda está subnotificado. E dessas notificações, o que se observa é que 83% dessa violência sexual é cometida contra meninas. Então, também corrobora, né? Vai se aproximando do que mostrava, do que eu mostrei antes com o relatório da Unesco, né? E aí, assim, vou falar esse dado do relatório da Unesco, né, que 1 em cada 4 meninas sem deficiência sofrem violência sexual, mas 3 em cada 4, esse dado é Estados Unidos e Canadá, tá? Não é Brasil. 3 em cada 4 com deficiência sofrem violência sexual. E tem um estudo, é um estudo antropológico, naturalmente ele está olhando só a população naquele momento, mas ele se mantém atualizado em termos de resultado, da Adriana Dias, que vai fazer um levantamento sobre violação sexual e vai separando as pessoas por natureza da deficiência, e da população que ela investigou, 99% das mulheres com deficiência intelectual tinham sofrido violação sexual, né, gente? Então, assim, é um caso, por isso o senso de oportunidade, a importância de vocês trazerem esse tema, as pessoas não conversam sobre isso, muito em função também dos tabus relacionados ao sexo, ao direito à vida adulta, das pessoas e das crianças, dos jovens com deficiência, né? De alguma forma, a gente resolveu, enquanto sociedade, que a pessoa com deficiência ela não tem muito direito a uma vida adulta, mas ela tem, né? Não existe a criança no corpo de um adulto, o adulto é adulto. Mas quando a gente segue esse mito, a gente acaba assim, olha só, gente, os processos sociais eles são perpassados por estigmas. A educação é um processo social, né? A saúde é um processo social, as nossas interações são processos sociais. Então, quando a gente vai lá, lembra que eu falei, pessoas com deficiência intelectual, psicossocial e não verbalizadas? Quando a gente entra no Google e pergunta assim, prancha de CAA, que é prancha de comunicação alternativa para pessoas não verbais, né? E essa aqui tem a imagem à esquerda da tela, cheia que não dá para ninguém ver, mas vocês estão vendo vários quadradinhos coloridos, ou seja, quando você faz a pesquisa, vem várias pranchas para você. Mas quando você faz a pergunta, prancha de CA, sexo, namoro e relacionamento, não vem nada. E, gente, assim, sem educação e sem instrução, não dá para a pessoa se proteger, ela não consegue separar, e Patrícia vai falar lindamente sobre isso, mas ela não consegue separar carinho de abuso, ela não consegue acessar aonde se proteger, aonde denunciar, enfim, a comunicação precisa ser estabelecida.
E aí eu trouxe, assim, rapidamente, eu trouxe essa é uma prancha de comunicação alternativa, que está sendo usada numa escola pública aqui no Rio de Janeiro, foi desenvolvido pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. É uma tecnologia de baixíssimo custo e é muito bacana, tem uma foto aí das crianças colocando a prancha numa altura, assim, um pouco mais baixa, porque nessa escola tem criança com mobilidade em cadeira de rodas e todo mundo quer se comunicar com todo mundo. Eh Inclusive, essas pranchas estão começando a ser usadas, em alguns casos, para alfabetização de pessoas não verbais e pessoas antes que eram entendidas como com deficiência intelectual, começou a perceber que o que elas estavam vivendo era barreira à comunicação. E aqui eu vou passar um videozinho de 1 minuto de uma experiência que a gente fez aqui numa semana de conhecimento, chama Semana de CIT, aqui na Fiocruz, em que a gente recebe crianças e jovens de escolas públicas, assim, passa mais de 2.000 pessoas aqui no campus de Manguinhos, onde eu estou. E aí eu falei, não, vamos fazer uma comunicação não verbal com as crianças. E aí, assim, eu vou passar, é 1 minutinho só, e depois eu vou falar para vocês a reação das crianças. Que bacana. Desculpa, eu não te vi. Sim. Posso te ajudar? Você gostou? Você gostou dos jogos? Que legal. Você quer levar um pouquinho para sua escola? Sim. E você viu as outras coisas? Mais ou menos. Mais ou menos. Você quer ver mais alguma coisa? O quê? Os brinquedos e os guias. Você quer ver tudo? Então vamos brincar? Então, gente, assim, o bacana é óbvio, essa não é uma prancha que foi construída da forma, correta, porque ela foi construída antes do evento, mas era uma experiência com as crianças. E em todas as vezes as crianças falavam: "Tia, será que eu posso levar para minha escola? Eu posso levar para minha igreja? Lá tem uma criança, eu estou vendo que ela está nervosa, ela quer falar com a gente, mas ela não fala". Então acho que tem uma demanda aí que a gente não está, atendendo muito, né. E aqui mostrando, a gente tem feito essa coisa de produzir conhecimento acessível, a gente tem produzido e traduzido conhecimento científico, um pouco para o enfrentamento da desinformação, um pouco para fortalecimento do movimento social, um pouco para sensibilização e informação, no nosso caso, muito para trabalhadores de saúde, mas não só. E a importância, né, quando a gente pensa na violência sexual e na grande parceira que a escola pode ser, é muito importante pensar assim, como esse capacitismo está ali arraigado nas normas da escola, né, quando a metodologia de ensino não contemplou todas as pessoas e acaba, sem intenção, né, não é que a gente tenha intenção, mas está ali nas normas, está naturalizado e a gente não percebe tanto, percebe quem está sendo impedido de se comunicar, de brincar, de participar em condições, de igualdade com as outras crianças, né. Aqui está a série completa, gente, que a gente fez aqui na Fiocruz, é gratuito, tem acessibilidade. A gente começou a desenvolver uns joguinhos também, que a gente entende que tem muito discurso das crianças que já está moldado nesse capacitismo, né, então é um discurso capacitista, mas que vem achando que está protegendo, e a gente precisa fazer essa conversa, né. E todo esse material a gente contrata um cordelista cearense, seu Edson Oliveira, e o xilograverista é Nonato Araújo, pra justamente, assim, as pessoas às vezes não têm muita sensibilidade para a temática da pessoa com deficiência, mas no Brasil o cordel é a nossa preciosidade, a gente ama, né, então isso está disseminando bem nas escolas, e aí as crianças vêm perguntar, e o que que é isso, e o que que é capacitismo, e assim a gente vai, gerando sensibilização, assim, um pouco na sociedade. Eu vou terminar aqui com as palavras do seu Edson, vou pegar 2 estrofes do guia dele de direito sexual, mas antes vou dizer que essa criança linda na tela é minha filha mais velha, que tem síndrome de Down, eh, e que eu acho que é um pouco isso, a gente precisa acreditar no potencial das crianças e respeitar
porque a pessoa não precisa falar verbalmente para dar indício de que está sofrendo abuso, que está sendo, né, que está tendo algum problema. Mas vamos lá. Não dá mais para acreditar que educação sexual potencialize o interesse ou desperte o sensual e deve ser evitada. Essa ideia é muito errada e não deve ser usual. Familiares e cuidadores tratem a sexualidade como uma questão de saúde. E, para o bem da verdade, cada mito que se inventa sobre o tema só aumenta a vulnerabilidade. Gente, eu vou fazer meu agradecimento também nas palavras do seu Edson, que termino agradecendo ao nosso Pai soberano, que fez o céu e a terra sem cometer um engano. Não seja indiferente, porque para lidar com gente basta apenas ser humano. Obrigada. Muito obrigada, doutora Laís, por tuas contribuições. Parabéns pela linda filha, pela socialização do teu conhecimento, pela reflexão apresentada, né, e pelas ações que tu compartilhasse conosco. Bom, eu anuncio que seguiríamos diretamente para a fala da doutora Liduína Carneiro Almeida, que é uma mãe atípica, advogada, ativista de direitos humanos e das pessoas com deficiência, coordenadora fundadora na Frente Nacional de Mulheres com Deficiências e no Instituto de Direito, Acessibilidade e Inclusão. Liduína, a palavra agora é tua. Muito obrigada. Ficou tudo apagado para mim. Eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher de pele parda clara, tenho cabelos longos cacheados, um pouco grisalhos, que talvez não estejam visíveis, né, no vídeo. Estou usando uma roupa de fundo laranja, com flores, com estampa floral em branca, na cor branca. E eu estou com adereços como brinco, colares, né, e anéis. Estou usando batom vermelho e uso um óculos sem armação, com lentes corretivas. Muito obrigada pelo convite, né? Agradeço aí a PUC, agradeço a Marista, agradeço a Patrícia assim, para mim é muito bom estar aqui dividindo isso com vocês, um recorte, né, da questão da pessoa com deficiência, mas sempre nos direitos humanos. E eu queria só uma correçãozinha, assim, eu não gosto de ser chamada de mãe atípica. Eu faço parte da exceção que não aceita ser atípica. Eu tenho um filho autista de 29 anos, né, que está numa fase bem difícil, e tenho uma filha que não é diagnosticada com autismo e tem lá minha filha é médica, anestesiologista, muito inteligente, mas tem lá suas peculiaridades, mas não tem diagnóstico, não precisa de diagnóstico, e que dizer que a gente é mãe atípica enfia a gente num gueto, na minha perspectiva, certo? Num gueto, num recorte de exclusão. Então, eu não gosto me desculpe, não é nada, todo mundo aceita, as mães, mãezinhas, não sei o quê, mas é um incômodo da Liduína Carneiro, né? Só isso. Dito isso, eu vou ter que ficar dizendo, pode passar pode passar, por favor, mais para a abertura. Dito isso, o que significa a gente faz um recorte para a criança, para essa questão da violência, e a gente fala sobre direito, né? No caso, eu vivo falando sobre direito desde 1982, ainda antes da faculdade. E é impressionante como a gente fala, como a gente faz e como pouco a gente vê, né? Uma chamada, assim, pela história, quando você vê a criação da ONU, que foi naquela situação toda, naquela comoção do pós-guerra, né, com todas as aberrações que aconteceram no pós-guerra, onde pessoas com deficiência, que lá na Idade Média eram jogadas dos abismos e usadas em sacrifício, passaram a ser vítimas de experimentos horrorosos. E a gente tem a Declaração dos Direitos para a Humanidade nos 3 anos após o fim da guerra,
né, onde diz que todo ser humano tem o direito de ser em todos os lugares reconhecido como pessoa perante a lei, né? Mas o que significa a gente ser reconhecida como pessoa? Quer dizer, o que significa você ter a sua personalidade? É você ter a sua peculiaridade, você existir na forma como você é, né, no contexto em que você está e ter essa sua condição respeitada. Quando a gente faz esse recorte para passar para a criança, né? Aí criança, geralmente as pessoas dizem, tem uma imaginação muito fértil. Então, a parte quando a criança fala alguma coisa, pode ser o amigo imaginário ou a amiga imaginária. Mas a gente, quem mais recentemente não ouviu, não assistiu nos jornais, né, de 8 crianças que foram, crianças muito pequenas, que foram estupradas numa creche, numa pré-escola, né? Então a gente diz que a família, né, o Estado, ele é criado para o respeito aos direitos humanos. A família, ela é criada para a proteção e permissão do desenvolvimento da pessoa humana, e a escola seria nossa segunda família. Como nós estamos dentro da escola com essas coisas, né? E isso é para eu citar uma das mais recentes aberrações, que é deste 2025, né? Então, nós temos em 48 a Declaração Universal, nós temos em 59 a declaração, o recorte para a Declaração dos Direitos da Criança, né? E de 1959, a situação em que o Brasil vivia, só em 1989, quer dizer, em 88 ele traz a Constituição nos artigos 227 e 229, mas só no ano seguinte é que vem, né, essa ratificação, e em 1990 é que vem o ECA, né? Então, que seria a Carta de Direitos, seria o Estatuto de Direitos para as Crianças, né? E o ECA, agora, mais recente, que eu vi, exatamente foi, hoje é 27, foi semana passada, né, que passou na Constituição, na Comissão de Constituição e Justiça, o PL 5224 de 2023, que eu fiquei, ele na proposta fala sobre políticas públicas de efetivação para a criança e para o adolescente, mas nós temos o Estatuto, nós temos a Constituição. Então, no Estatuto, você não precisa de uma nova lei com esse corpo de forma que é a lei para fazer a política pública. O que você precisa é, com base no que diz a Constituição Federal, com base no que dizem os tratados internacionais que o Brasil é signatário, efetivar essa defesa através das políticas públicas, né? Então, nós não precisamos nos perder novamente na discussão de uma lei para ser regulamentada. Nós precisamos só efetivar as políticas, né? E assim a gente se perde. Então, a gente tem a LBI, que a Laís bem lembrou, né? Agora completando 10 anos, daqui a pouco, né? E a gente tem uma briga feia dentro do Congresso, novamente, uma dispersão de ações para a efetivação da LBI, que é a criação de um estatuto para a pessoa com deficiência. A LBI é um estatuto, a LBI já é esse estatuto. Nós não precisamos de um novo estatuto, nós precisamos de efetivação das políticas que a LBI traz. Pode passar, por favor. Então, quando a gente fala em violência, né, a gente vai para o perfil, por exemplo, a escola não é um lugar de proteção. As famílias também parece que não são os lugares de proteção dessas crianças, né? E no recorte de ser criança com deficiência, entre ela dizer que sofreu um dodói por algum vizinho, por algum membro da família, por alguém próximo à família, que não é membro sanguíneo daquela família, e a pessoa entender que aquilo foi a imaginação dela, né? E tirar do contexto do abuso o que a criança passou, não levar em consideração o que a criança relata, né? Começa da mesma forma que começa o capacitismo, que a gente bate tanto o preconceito
com a criança com deficiência e com a pessoa com deficiência. Começa no nosso primeiro núcleo, que seria esse núcleo que deveria abraçar, né, independente da forma como essa família é constituída, se é uma família constituída por pai e mãe, se é uma família constituída por duas mulheres ou dois homens, mas se ela é uma família, se apenas por uma mãe com seus filhos, ou apenas por um pai com seus filhos remanescentes, mas ela é uma família, e se ela se diz família, ela tem que ter essa construção de família de base que é proteção. Não existe outra forma de definir família que não seja isso. Família é um lugar onde a gente se sente seguro e protegido para ser quem a gente é. Não tem outro. Você pode ter sua base religiosa, sua religiosidade, sua fé, sua crença, e a partir daí, obviamente, você ter o respeito à forma de construção familiar onde você nasceu, né? Mas é essencial que ela seja isso, que ela seja um lugar onde a pessoa se sinta acolhida, se sinta protegida e segura, né? Então, a gente, quando vai para o perfil, na questão no recorte exclusivo da violência sexual, porque existe também, assim como existe para nós mulheres, né, nós no feminino, a violência verbal, a violência de gênero, caracterizada de muitas outras formas, para as crianças com deficiência, existe também. Existe alguém que vai virar para essa criança com deficiência e impor a ela que ela não vai servir para nada, que ela. Uma coisa horrorosa, uma frase horrorosa que eu já ouvi de relato uma vez, é um aborto vivo, né? E por aí vai. Então, a agressão verbal que vai afetar aquela criança na construção dela, vai afetar demais na construção dela, em acreditar que ela é uma pessoa, que ela é humana, né? E nisso ela tem que ter respeito à dignidade dela de ser humana. Se é menina, aumenta essa violência, né? Porque ela vem em cascata. E aí a gente tem que mais da metade das crianças abusadas são crianças nessa idade onde a fala dela vai ser vai ter menos peso, que são crianças menores de 5 anos de idade. São as crianças que podem ter, sim, o amigo, a amiga imaginária, né? Que o relato delas sobre o abuso ou sobre o que elas passaram pode ser desconsiderado, né? E aí é mais uma violência. A criança sofre a violência física, a violência psicológica, que aquela violência física vai trazer, mas aí ela sofre também essa violência de não ter respeitado a manifestação dela e o pedido dela de socorro, né? Então, 51,8% de 12 a 7 anos, na minha conta, isso daqui, 51 mais 51 vai dar mais de 100%, mas enfim, 45,5% dessas crianças, porque isso aqui é uma fonte do Ministério da Saúde, certo? Do Disque 100, são abusadas, são negras, né? Então tem a questão racial. E de 60 a 70% dos casos, ou seja, muito mais da metade desses casos, acontece no ambiente familiar, no ambiente onde a criança deveria estar mais protegida. Pode passar, por favor. Pode passar o slide. Pronto. E aí, na Sociedade Brasileira de Pediatria, porque quando a gente fala quem tem que proteger, né? A gente fala também quem tem que denunciar. Então, a família tem que denunciar o abuso contra a criança, a escola, quando presencia traços de abuso físico ou psicológico, também tem que denunciar, e os médicos também têm essa obrigação, tanto nos prontos-socorros e clínicas, como nos outros tipos de atendimento, né? E aí a gente vai para a faixa etária, nessa última estatística, onde a maioria vai ser adolescente mesmo, mas a gente tem crianças até 1 ano de idade sofrendo abuso, né? Crianças de 1 a 4 anos também sofrendo abuso. Ou seja, crianças sofrendo abuso, se a gente tem essa quantidade de 35 mil casos denunciados,
né, encaminhados, é porque nós temos 240 mil casos. Nós temos 80% que não chega a essa fase de denunciar, de formalizar, certo? Por vários motivos. A falta de educação da população para a denúncia é uma delas. Por mais que a gente fale, por mais que existam instrumentos, e aí, assim, lamentavelmente nós temos mais estatísticas, lamentavelmente nós temos mais estatísticas, ao custo de ter que divulgar sempre, né, e alertar sempre que é para denunciar, que não é correto, e que isso traz cicatrizes, às vezes feridas que não fecham nunca para a existência dessa pessoa. Há uns anos atrás, eu acho que foi em 2018, eu fui fazer participar de um evento aqui na periferia, e uma pessoa chegou para mim, um agente social, chegou para mim pedindo que eu fizesse uma denúncia, porque ele, como agente social, não podia, que ele seria identificado. A denúncia é anônima, né? Não tinha como ele ser identificado. E qual era o que ele queria que eu levasse, que eu levei, né, para o MP? Ele queria que dissesse que uma criança de 12 anos com síndrome de Down tinha sido, a mãe dela tinha sido procurada para que ela fosse entregue a um adulto, né, numa comunidade periférica. O adulto protegia e ia garantir a proteção da família, né, e esse adulto era faccionado, né? E a mãe estava desesperada porque estava acabando o prazo que ele tinha pedido para ela entregar a menina de 12 anos para ele, certo? O agente de saúde deveria ter denunciado desde sempre. A mãe não sentiu segurança. Se o agente de saúde, que era uma pessoa mais informada, ficou com medo de fazer. Então, vamos imaginar como fica isso nessas periferias que nós temos hoje, praticamente o país inteiro faccionado, né, pelo crime. O crime muito organizado, muito mais organizado que o Estado e inserido dentro do Estado, né? Pode passar, por favor. Então, a estatística de 2023 ela traz as denúncias e a gente tem um aumento de 2023 para 2024, né, em mais de 20 mil casos, um pouco mais ou menos 20 mil casos, mas isso é de denúncia. E a gente sabe o quê? A gente sabe que antes disso, na pandemia, cresceu bastante a quantidade de violência, não só de violência dentro de casa, na verdade, porque as pessoas ficaram confinadas e eu não sei se a convivência ou se a mãe que antes trabalhava fora não via, passou a ver, enfim. Eu sei que aumentou bastante a violência, inclusive contra pessoas com deficiência, né? Desse nosso ano de 2025, nós já tivemos um acréscimo de quase 16%, né? Então, eu não sei se realmente a violência aumentou, e eu acho que sim, porque nós tivemos um passado recente dentro da administração federal de estímulo à violência, eu considero de estímulo à violência, não só à violência de gênero, mas ao capacitismo e a toda sorte de violência, de preconceito contra as pessoas, no geral, contra a pessoa humana, de desrespeito, né, da dignidade humana, e isso acrescenta de estímulo ao uso de arma, né, de ênfase quanto ao machismo, ao patriarcalismo e etc., que tudo isso aumenta um adoecimento mental generalizado, eu considero, né, severo, que aumenta a violência. Então, é justificado que se tenha um acréscimo dessa violência, um acréscimo real dessa violência. Pode passar, por favor. Ops, né? Então, nós trazemos a Declaração dos Direitos da Criança, a Constituição Federal, lá no artigo 227, que o artigo 227, ele vem a ser o quê? Ele vem a ser tipo uma ratificação, um recorte para a família, quando como se ele, lá no artigo 1º, quando ele diz que tem que prevalecer a dignidade da pessoa humana,
ele jogasse para lá, e lá no artigo 5º, onde ele diz tudo o que tem de prevalecimento das garantias, e no 6º, que ele fala do acesso ao trabalho, né, e a assistência social, ele pegasse e jogasse de novo no 227 para enfatizar, né, para dar ênfase, para dizer, olha, isso aqui realmente tem que ser observado. O Estado, né, nós nos organizamos como pessoas, como comunidade, né? O que é comunidade? O Brasil, uma grande comunidade. Nós nos organizamos do ponto de vista normativo para evitar a violência, né, de alguém quebrar o direito da outra pessoa. Então, nós temos esse regramento de Estado, isso é o Estado brasileiro, né? E nós temos como base para esse Estado a família, que seria um segundo núcleo, e junto com ela nós temos que garantir que a criança e o adolescente tenham acesso à educação, tenham acesso à vida digna, tenham acesso ao lazer, à cultura, né, a uma perspectiva de trabalho, né, e tudo isso esteja inserido dentro de uma política pública, que aí vem o ECA e traz dizendo que tem, e vem as modificações também dentro do ECA para prevalecimento, já faz um tempinho, para prevalecimento da manifestação, por exemplo, da criança em relação a com quem ela quer ficar à guarda. Imagine aí uma pessoa que é violenta ou uma pessoa que negligencia, né, a seu filho ou sua filha, e aí a essa pessoa é concedida a guarda exclusiva ou a prioritária dentro de uma guarda compartilhada. A criança vai falar para quem? Se sobre ela pesa uma coisa do pai e da mãe, que é o pátrio poder. Então, para quem a criança vai reclamar? Para os avós, né? É muito complicado isso. Como a gente efetiva, o acesso ao exercício do direito de você reclamar, você garantir a sua integridade física e emocional, né? E garantir que a sua palavra tenha valor dentro de uma Constituição normativa, quando você está submetida a uma pessoa, e você sabe também que o Estado, por mais complexo que seja, aí tem os conselhos, o CONANA, tarará, com os regramentos, com a atuação, a sugestão das políticas, mas por mais complexo que isso seja, mas essa criança tem um contato direto com aquela pessoa. Quando a gente tira disso para um espaço de convivência, nesse espaço de convivência estão lá de novo os psicopatas para abusarem dessa criança, porque é uma criança que tem má sorte, né? Esse adolescente é um adolescente que tem má sorte. Então, como é o pessoal da Marista, a igreja ela tem um trabalho muito grande com os desvalidos e é assim, é uma maravilha que a gente tenha um Papa Leão, depois um Papa Leão que também é Francisco, né? Numa conjuntura mundial como a que nós estamos vivendo agora, experimentando agora, de tanto medo, né? Mas como a gente pode repensar, a gente pensa, Patrícia pensa aí numa linguagem simples, dentro do nosso recorte da criança e do jovem com deficiência. A gente já sabe que essas crianças, apesar do acesso à educação estar lá como garantia constitucional, está lá dentro dos protocolos mundiais que o Brasil assina, né? Mas as crianças com deficiência continuam ficando fora da escola. E não é porque você não tem uma escola especial, é porque existe uma atitude de indisponibilidade para a educação da criança com deficiência. Existe uma atitude de indisponibilidade para a adaptação de conteúdos para educar, independente da condição de ser criança com deficiência ou não. Diante de tanta indisponibilidade, existe também essa indisponibilidade para denunciar a violência. A violência, uma criança negra tem uma voz menos ouvida que uma criança branca. O recorte para as crianças que estão fora do contexto, né, de proteção familiar, dentro dos lares
do Estado, por exemplo, se pode chamar de lá, muito pior, bem pior, né? Essas é que não são ouvidas mesmo. E os abusos são perpetrados, são de toda sorte, e a gente sequer faz a estatística correta, porque dentro essas estatísticas todas que foram mostradas aqui, elas excluem a criança com deficiência de qualquer forma, excluem a pessoa com deficiência de qualquer forma. Porque quando está uma representação, da mesma forma que a gente tem uma representação para denúncia, que a gente sabe que só é de 20% da realidade, quando ela passa para a criança e o jovem ou a pessoa com deficiência, essa estatística ela representa 5%. Então, é um trabalho que, eu digo assim, a gente não sabe, quando a gente vê aqui um PL aí recente, de 2 anos atrás, propondo uma política pública, quando a gente já tem toda uma estrutura normativa que permite que você só chegue com essa política e não precisa de uma tramitação na Casa Legislativa para isso, eu fico pensando, fico até com medo que seja só brincadeira. É brincadeira para eu deixar meu nome registrado lá com uma proposta de lei, né? Eu podia, do nada, aqui tirar uma proposta de lei e colocar o nome do meu filho para deixar na história registrado. Seria muita mesquinhez da minha parte, né? Então, assim, como eu não sou uma pessoa mesquinha, eu nunca vou fazer isso. Quando eu fizer alguma coisa desse tipo, não vai ter o nome dele. E eu acho justo que não tenha, porque aí seria um desrespeito a todos os outros que não são Ulisses, e que são autistas, e que são com deficiência, jovens, e que ficaram fora da escola a partir da 5ª série, atual 6º ano, né? E que são invisibilizados, mesmo tendo 1,80 m e sendo brancos, né? Na hora de fazer uma compra. E que se não fosse a minha companhia constante numa maternidade que me espreme, né, espreme a minha existência, ele não seria ouvido. Ele é ouvido porque eu estou colada a ele, observando, coloquei câmeras, quebrei a privacidade dele, coloquei câmeras dentro do quarto, porque o risco existe. É dessa forma que eu ouço meu filho, no que ele não pode falar, porque ele fala muito pouco, né? Então, assim, nem toda mãe tem essa condição, porque é uma condição que realmente é um custo muito grande de vida para a gente. Então, nem toda mãe consegue fazer isso. E nem todo mundo é maternal. Essa dificuldade que a gente tem em ter uma legislação, é uma das melhores do mundo, o ECA é uma das melhores normativas no mundo para a criança e adolescente, mas a gente tem uma dificuldade enorme na ponta, onde está realmente a criança e o adolescente, de efetivar uma política pública para essa proteção. Pode passar. Pronto, aqui bem na Convenção da ONU, e vai um destaque, mas eu não vou destacar não, deixa para lá. Que teve um país que não aderiu de imediato, mas artigo 34, compromete-se a proteger a criança contra toda forma de exploração ou abuso sexual. Para tanto, os Estados partes devem adotar em especial todas as medidas no âmbito nacional, bilateral e multilateral que sejam necessárias para impedir o incentivo ou a coação para que uma criança dedique-se a qualquer atividade sexual ilegal, e é só o que a gente tem. A exploração da criança na prostituição ou em outras práticas sexuais ilegais. A exploração da criança em espetáculos ou materiais pornográficos. A internet, eu vou lá para esse último, porque o outro todo, infelizmente, até hoje, ainda seguem leilões de crianças, né, por aí, com convidados VIPs, mas na exploração sexual de criança e de adolescente, mas nessa última de material pornográfico, o controle da internet é uma coisa terrível. Ainda se tá estudando como normatizar, essa que é a realidade, né? Mas a cada segundo, eu acho, eu tenho um amigo que faz parte desse estudo, mas eu acho que eles não têm sossego, porque todos os dias tem uma condição nova,
né? Agora, por último, tem o pessoal que se passa por criança, tem a oferta de jogos, tem o estímulo à automutilação. Bem, tem a internet hoje para uma criança sem a supervisão de um adulto responsável, ela o acesso é uma porta aberta para a criminalidade, não é só para o abuso, né? E aí a criança na condição de ser vulnerável, quando é uma criança com deficiência, uma menina com síndrome de Down, por exemplo, que verbaliza bem, um menino com síndrome de Down que verbaliza bem, diferente de um autista, que na maioria das vezes tem uma trava grande na comunicação social. Então, mas os meninos com síndrome de Down, geralmente, sendo só síndrome de Down, são bem comunicativos. Mas tem acesso à internet, faz vídeo para o TikTok, não tem a supervisão de um adulto, certo? Fatalmente, ela vai ser vítima de algum tipo de abuso dentro da internet, né? Então, a culpa vai para o pai e para a mãe. Eu disse, olha, se eu mudei do meu apartamento para uma casa, só para citar um exemplo bem rápido para vocês, porque meu filho eu morava no 14º andar e meu filho jogava as coisas do 14º andar e quase atingia um vizinho uma vez. Que na minha perspectiva, o coitado estava mesmo fadado, estava com os dias contados, porque, tipo, aconteceu esse negócio numa quinta-feira e ele engasgou-se com pudim no almoço de domingo e chegou a óbito na terça-feira, né? Então, graças a Deus, eu não tive que responder por um, por um óbito, né? Praticado pelo meu filho, quer dizer, por um homicídio culposo, seria, mas não tive que responder por isso. Mas eu, como advogada, tenho plena consciência de que eu responderia. E aí a minha coragem para mudar para uma casa, onde praticamente moro sozinha com ele, veio do meu medo. Não tem, a gente tem o que a gente tem e pronto, né? Então, assim, quando a gente tem um filho com deficiência, a gente quer dar para filho, como mãe, eu quero dar tudo para os meus filhos, né? Para os dois, para ele, para a irmã, tudo que eu tenho, a minha existência é deles, isso é a minha maternidade. Mas eu tenho que ter um cuidado redobrado com isso. Nem todo mundo tem conhecimento jurídico da extensão que é você relaxar na observação da vida de outra pessoa, por quem você responde, né? Mas aí a gente tem que ter consciência disso, que a gente vai responder se aquela pessoa, na forma da lei, não responde pelos crimes, quem está responsável por ela responde. Então, ela não pode, de maneira nenhuma, ficar exposta e ter que. Pode passar, e ter que praticar algum ato que atente contra a vida de outra pessoa e etc. Né? Então, a violência em número foi desse Geração Manhã, que traz a mesma coisa, né? O Brasil tem 4 meninas de até 13 anos estupradas por hora. A maior parte das vítimas tem. Aí isso aqui é só para dizer o quê? Nós não temos dentro aqui desse quadro de violência o recorte das meninas e das crianças e jovens com deficiência. Como quase tudo, saiu agora um recorte específico para autismo no Brasil, do censo, e todo mundo tá, olha que absurdo, esse censo saiu só para autista. Não, está se divulgando para autista, mas saiu para todo mundo, né? Mas por que está se divulgando para autista? Porque tem um boom de diagnósticos de autismo. Mas, enfim, então a gente sabe que aqui não tem o recorte. É capacitismo? Não, é escapadela que o Estado político, né? Ele dá sempre que vai organizar isso, porque tem que ter alguém lembrando. E a pessoa com deficiência, é sempre uma interrogação. E a pessoa com deficiência? E a adaptação do espaço? Né? Então, e a adaptação para que, quando uma mãe se sente oprimida, que está na periferia, mas que alguém está querendo o filho ou a filha dela para instrumentalizar para a criminalidade, ou para explorar sexualmente, né, esse filho ou essa filha, e a quem ela deve recorrer, porque é ela que tá no X, né? A quem ela deve recorrer quando ela procura a autoridade mais próxima dela, que seria um agente comunitário, essa autoridade não está respondendo.
Quando ela procura o conselho também é pouco acessível. Então, vamos nos perguntar, né, o que que nós estamos fazendo em cada espaço? Se a ocupação do espaço é apenas para uma formalidade, esse espaço ele não existe na função para a qual ele foi criado. Pode passar. Pode passar Ituína, vamos concluir. exatamente para poder concluir. Então, nós temos os canais de denúncia, né, que é o Disque 100, a polícia, se não tiver acesso ao Disque 100. Aqui no meu estado, tem um plantão do conselho próprio, né, e tem também do Conselho Tutelar, e tem também o Ministério Público, que no Ceará é hiperacessível. Eu sou grata, tenho sempre que dizer que sou grata ao MP pela atuação, porque sempre que nós procuramos, o MP está atento, né? Então, pronto, é isso. Eu acho que esse é o último, né? É isso. E a menininha aí, muito obrigada. Obrigada, doutora Liduína, pela sua fala e pelas suas contribuições. Humildemente, a gente quer te pedir desculpas a ti e também a quem se sentiu desconfortável na apresentação inicial. Não foi a nossa intenção, e particularmente eu penso que as colocações da mãe Liduína, elas são fundamentais para o respeito para com as crianças com deficiência e a sua família, né? Sorte que nós temos esse momento como que estamos vivendo agora, né, para poder ouvir e refletir, né? Estamos sempre num momento de aprendizagem na garantia pela dignidade humana, né? Fica aqui o nossa meia-culpa, tá? Imagina. E isso eu fiz questão de enfatizar que isso é algo meu, esse incômodo é meu, da Liduína, certo? A maior parte das mães nem se incomodam, se sentem tratadas com carinho quando são chamadas de mãezinha. Eu não gosto. E se sentem contempladas quando são chamadas de atípicas. Eu também não gosto. Eu não aceito, na verdade. Porque eu não sou atípica, eu sou mãe. Quando eu fui ser mãe, não me disseram que tinha um tipo de mãe para ser. Eu tinha uma referência familiar, que era minha avó, e uma referência familiar, que era minha mãe. Eram duas referências bem distintas. Uma que era dona de casa, nascida em 1914, e outra que trabalhava feito uma louca, nascida em 45. Então, assim, eu fui criada por essas, né? Ok. E essa é a minha referência de maternidade. Agradeço muito pela aprendizagem contigo. Bem, convido agora, então, a Patrícia Almeida, né, para o seu momento de fala. A Patrícia é coautora do Eu Me Protejo, Educação para a Prevenção contra a Violência na Infância. É carioca, mãe de 3 mulheres, é funcionária pública federal aposentada, jornalista, especialista em linguagem simples e mestre em estudos sobre deficiência. É membro da Frente Nacional das Mulheres com Deficiência e trabalhou como editora nas TVs Educativa e Manchete e como produtora na BBC Brasil. É coautora do projeto Canta e Lê, com vídeos infantis para aprender a falar e a ler. É criadora da agência de notícias Inclusive, Inclusão e Cidadania, cofundadora do Movimento Down, Movimento Zika e Adoções Necessárias, membro do júri do Prêmio Internacional Diversity TV MICPOM, em Cannes, colaboradora do Instituto Meta Social da campanha Ser Diferente é Normal. Foi vice-cônsul responsável por assistência a brasileiros e assuntos comunitários nos consulados do Brasil em Nova York e Genebra. Criadora dos programas Brasileiros em Nova York e Brasileirinhos em Genebra. Conselheira do Brasil em Mente, Plural. Medalha da Origem do Rio Branco. Grau Cavalheiro do Ministério das Relações Exteriores.
Patrícia, agora a palavra é tua. Eu vou precisar descansar depois de ler esse extenso currículo. Parabéns. Desculpa, devia ter cortado, porque a gente tem tanta coisa para falar aqui. Queria apresentar a Cotinha, que é uma menina negra, uma menina com deficiência, né? Eu vou fazer a minha descrição. Sou uma mulher de pele clara, cabelo enrolado, castanho na altura do ombro. Estou com a camiseta do Eu Me Protejo, que é a nossa Cotinha, né? Que é uma menina negra com cabelo enrolado também, com uma mão bem grandona na frente, né? Dizendo não, né? Ela tem uma cara enfesada porque ela reconhece quando tem algum perigo, né? E a gente precisa educar essas crianças, né, com e sem deficiência, para prevenirem a violência antes que ela aconteça. Queria falar também que eu não me considero uma mãe atípica, mãe é mãe, eu sou mãe de três, as três, duas sem deficiência e uma com duas deficiências, né? Então, enfim, mãe é mãe, mas aí, como a Liduína falou, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta e tudo bem. Por que que a gente deve agir, gente? Por que que a prevenção é tão importante e por que que ela é possível, né? Vou falar muito rápido sobre isso, todo mundo já falou, um estupro a cada 6 minutos, 76% menores de 14 anos ou incapazes de consentir, como, por exemplo, pessoas com deficiência. Gente, 0 a 4 anos, 11%. 11% dos estupros são crianças de 0 a 4 anos. O que que a gente está fazendo sobre isso? Por que que a gente não faz nada desde a creche, desde a pré-escola, né? Então, 64,7% dentro de casa, 86,4% agressores familiares, né? Pais, irmãos. O perigo está em casa. A educação para prevenção precisa também estar na escola. Que ótimo, né? Que maravilha estar aqui com vocês, porque é para as escolas que a gente precisa levar essas informações, né? E no caso de criança com deficiência, se essa criança não fala, não enxerga, se ela não ouve, se ela depende de ajuda para ir para o banheiro, se ela não consegue se defender, alguns números de novo, né? 4 vezes mais vítimas de violência, 3 vezes mais violência sexual, sendo que as meninas têm maior risco. Na África, quase 100% sofreram abuso. Crianças surdas, cegas, autistas com deficiências psicossociais ou intelectuais são as mais afetadas e têm 5 vezes mais chances de serem abusadas e muito mais vulneráveis ao bullying, né? Da Lancet, a Laís já falou. Esse aqui é um outro dado dos Estados Unidos. Pessoas com deficiência intelectual sofrem 7 vezes mais violência sexual do que pessoas sem deficiência. E alguns números na verdade, algumas manchetes, né, sobre estupro coletivo, gente. 65% dos estupros coletivos acontecem com crianças e adolescentes. Vocês sabiam disso? E mais de 10% em pessoas com deficiência, né? Por que será que isso acontece? As pessoas com deficiência, elas precisam confiar em outras pessoas e são ensinadas a ser boazinhas com os outros, porque ela depende de outros, muitas vezes, né? Elas não são ensinadas a se defender contra a violência e não havia materiais, nem formação, nem discussão sobre o assunto. Então, que bom que a gente está aqui discutindo isso, né? Por que que a gente não tem mais dados, né, desagregados? Falta de acessibilidade. Você vai na delegacia, por exemplo, fazer um boletim de ocorrência, muitas vezes não tem o campo ali da deficiência, embora já seja lei desde 2019 que precisa ter esse campo para você marcar se tem ou não deficiência. Muitas vezes os próprios cuidadores são os agressores, né? E só os casos mais graves chegam ao hospital, gente. Então, olha, só 10 ou 20% no máximo dos casos é que são denunciados, né? Essa é minha filha, Amanda, né? Ela, aí a gente está numa situação de pandemia, foi logo no lançamento do Eu Me Protejo, lá na Câmara dos Deputados, e o Eu Me Protejo nasceu, né, por causa dela, porque eu conheci os números, ela fala pouco, né? Ela é uma criança que cresceu em escolas regulares, mas infelizmente, quando a gente morou na Suíça, ela teve que ir para a escola especial, que era tão ruim que eu tirei ela da escola especial, e ela não teve mais contato com jovens, né? Então, a pré-adolescência dela foi longe
de pessoas da mesma idade que ela, né? Então, ela foi privada desse direito dela de conviver com jovens da sua geração. Então, quando finalmente voltamos para o Brasil, que bom, a Amanda vai para uma escola regular, mas que horrível, ela precisa aprender a se comportar, né? Porque ela não teve essa experiência, ela precisa aprender a se proteger. Então, eu fiz um livrinho muito fácil de entender, né? E essa moça de vermelho ao meu lado é a Neuza Maria, ela é psicóloga, e quando ela viu o livrinho que eu fiz para Amanda, ela falou: me dá isso, porque eu nunca vi nada tão fácil de entender. Por favor, deixa eu trabalhar, né, nas escolas que eu faço palestra, nas crianças que eu atendo com e sem deficiência. E nessa foto tem a diretora e a coordenadora da primeira escola em que o Eu Me Protejo foi adotado. E a frase da Nilza: a prevenção só é efetiva quando a violência não acontece. Então, Eu Me Protejo foi lançado em 2020, foi minha pesquisa aplicada do mestrado em estudos sobre deficiência, que eu fiz na City University of New York. Contou com mais de 50 colaboradores e foi validado por famílias, educadores, crianças com e sem deficiência. Também a marca registrada no INPI e um livro da editora Dialética. Todo o conteúdo que está no site eumeprotejo.com é gratuito e pode ser usado, e tem sempre que citar a fonte, né? E não pode nem alterar, nem vender. Estamos ligados também ao Instituto Meta Social. Então, como é que a gente fala sobre esse assunto tão delicado com crianças com e sem deficiência, né? Se nós próprios não conversamos com as nossas famílias quando a gente era pequeno, então a gente não sabe nem como e nem por onde começar. A gente olha aquelas notícias, né? Imagina, 11% criança de 0 a 4 anos, a quantidade de estupros coletivos, né? A gente fica com medo, esse medo ele nos paralisa, mas só que a vergonha, né? Ai, não vou tocar nesse assunto, a gente fica constrangido e vai adiando a conversa, e aí a gente acaba se convencendo de que coisas assim nunca vão acontecer com os nossos filhos. Só que fingir que a violência não existe, né? Deixar de alertar para os perigos da vida torna as crianças ainda mais vulneráveis do que elas já são. A gente tem 35 anos do ECA, né? Citado lá pela Liduína, e a educação para a prevenção contra a violência precisa estar em todos os lugares. A gente não foi capaz, até hoje, de ensinar as crianças que o corpo delas é delas. Saiu da barriga da mãe, cortou o cordão umbilical, não é mais da mãe aquela criança. A mãe, o pai são responsáveis pela criança, mas o corpo da criança é dela. E, inclusive, a sociedade precisa ajudar nessa educação, né? Então, assim como a gente fala em atravessar a rua, assim como a gente fala em escovar os dentes, a gente precisa ensinar isso para as crianças, né? A informação para prevenção fortalece essas crianças, tem que estar em todos os lugares, e a gente tem muita certeza desse material porque a gente foi nas escolas, a gente foi em igrejas, a gente foi em consultórios, né? Nas casas, falar com os pais, e a cartilha ela ia e voltava até ficar madura, né? De um jeito que todo mundo aceita, né? A gente encontrou esse meio de falar do assunto sem ofender nem constranger, de um jeito lúdico, né? Com brincadeiras, com jogos, com musiquinhas e livrinhos, de uma maneira natural, para que todas as crianças com e sem deficiência aprendam juntas, né? E mudamos a narrativa. A gente viu que naquela altura não se podia falar de educação sexual, né? E como a gente tem os dados de crianças tão pequenas, né? Crianças de 0 a 4 anos, gente, não é educação sexual, é educação para prevenção contra a violência. Então a gente esquece a palavra sexual, não está na cartilha, né? Porque começa muito antes. Você precisa começar na hora que você vai trocar a fralda da criança, você ensina consentimento para ela, falando: vou tocar na sua perna, a perna é sua, dá licença, né? E assim a criança vai entendendo que o corpo dela é dela e que, né, ela é que tem que tomar conta daquele corpo também, né? Então, o diferencial desse nosso material, né, que está em linguagem simples, né, uma técnica de acessibilidade, um recurso de acessibilidade para pessoas com deficiência intelectual, do qual eu sou especialista. A informação ela é direta, sem metáforas, sem ilustrações. As ilustrações são autoexplicativas, situações concretas, né? Os personagens
estão vestidos, tem diversidade de imagens, elas não envergonham, tá todo mundo vestidinho, não constrangem, e o foco é nessa proteção do corpo, né? E foi tudo validado. Coisas que todas as crianças com e sem deficiência precisam saber desde pequenas. O nome das partes do corpo, gente, inclusive as partes íntimas. Então, tá ensinando cabeça, ombro, joelho e pé? Vamos falar das outras partes também. Por que que isso é importante? Porque muitas vezes nas famílias as crianças chamam as partes íntimas de outros nomes que ninguém entende. Então, é importante para a segurança dela, ela saber um nome que é usado usualmente. Gostar e ter orgulho do próprio corpo. Por quê, gente? Porque se a criança protege o próprio corpo, né, e respeita o corpo do outro, ele, né, vai ter muito menos problemas na vida depois, né, na adolescência e enquanto é adulto, do jeito que ele for, né, da cor de pele que for, o cabelo do jeito que for, com ou sem deficiência, né? Saber que ela é dona do seu corpo, saber que pessoa que ela confia, né? Algumas pessoas em quem ela confia podem ajudar a tomar banho e ir ao banheiro. Acontece muito no caso de crianças com deficiência, por exemplo, não conseguir ir ao banheiro sozinha. Então, ela precisa de ajuda de alguma pessoa. Se você não falar para ela até onde vai o cuidado e quando que começa o abuso, como é que ela vai descobrir que aquilo é errado, né? Então, a gente precisa ensinar, mesmo para criança que não fala, mesmo para criança que tenha um entendimento comprometido, ela é capaz de aprender. Saber que a médica ou o médico pode tocar nela quando ela está doente, né? Com o responsável ao lado, porque senão, se você fala, não, ninguém pode tocar em você, aí pode ser que você chegue lá, não, não deixa o médico tocar também, né? Saber que é errado tocar nas partes íntimas dela. Qualquer pessoa, né, não tem que tocar em parte íntima de criança, né? Vou cuidar, sou mãe, né? Sou uma pessoa que tô ali na situação de cuidadora, tudo bem. E aí você ensina para a criança quem é aquela pessoa que está autorizada, né? E todos os outros, não, ninguém toca. O corpo é seu, você toca com a sua mão. A gente ensina a botar a mão por cima, né? Para a própria criança se tocar. Saber que é errado qualquer pessoa bater nela, né? Outra coisa que é importante, criança com deficiência a gente apanha muito, né? E criança pequena também. Se ela souber que é errado, né, da próxima vez ela pode falar alguma coisa, né? Ou se ela vir alguma situação também. Saber que é preciso respeitar o corpo do outro, gente. Por que que isso é importante? Os futuros agressores, gente, estão lá na pré-escola. Então, desde cedo, você precisa realmente que não só você proteja o seu próprio corpo, mas respeite o corpo do outro, né? Se a gente ensinar isso, né, que todo mundo é diferente, que a gente tem que respeitar o outro do jeito que ele é muito mais chance da gente ter realmente, né, uma sociedade muito mais pacífica. Saber reconhecer situações de perigo. Então, todas as situações da cartilha do Me Protejo, elas são testadas, são lugares que realmente há abuso. Então, e entrar no banheiro sozinho, numa sala com uma pessoa desconhecida, ou uma pessoa conhecida, mas que quer fazer alguma coisa com você, né? E o que fazer, né? Caso alguma coisa aconteça, a gente falar para a criança, ó, sai de perto, diz não, grita, pede socorro, né? E se a criança não fala, faz não com a cabeça, dá sinal de pare com a mão, que nem a boneca, né? E saber que ela deve contar para uma pessoa de confiança o que aconteceu até encontrar proteção, né? Saber que ela não deve guardar segredo do que é errado, né? Mesmo se uma pessoa que ela gosta muito pede para guardar segredo, e saber que a culpa nunca é dela, né? A gente precisa chegar na criança antes disso tudo acontecer e saber que ela deve ficar longe da pessoa que faz mal, né? Como eu falei, educar para a paz, autoconhecimento, respeito às diferenças, né? O nosso material, ele também é anticapacitista, antirracista, antimachista, anti-bullying. Você está ensinando as partes do corpo, né? Então você fala, tem gente que tem um braço, tem gente que tem dois braços, tem gente que não tem braço. Quantos braços você tem, né? E aí está falando de pernas e braços, né? São partes do corpo. Tem partes do corpo que chamamos partes íntimas. Quais são as partes íntimas, né? E aí esse X vermelho em cima das partes íntimas da criança permite que ela entenda de uma maneira muito mais direta, muito mais fácil, né, do que, por exemplo, tem muita gente que usa o semáforo do toque, né?
Uma criança muito pequena, uma criança com deficiência, ela não vai entender as sutilezas do, não, verde, amarelo, pode de vez em quando. Não, gente, essas são partes íntimas que ninguém toca. É mais fácil, né, você ensinar não e acabou do que às vezes sim. E, inclusive, a gente até testou, né, o semáforo do toque e as bolinhas, algumas crianças elas acham que são botões, então elas ficam apertando, né? Então a gente sugere sempre usar o X vermelho. Não, aqui não pode, né? É mais fácil de entender. Então, ó, tenham cuidado. Se alguém diz que vai fazer carinho e toca nas minhas partes íntimas, essa pessoa está mentindo. Isso não é carinho. Então, precisa ser muito transparente, muito concreto, muito direto. Olha, não pode, né? Essa ilustração, por exemplo, muita criança olha para isso e fala: já fizeram isso comigo. O meu avô me botou no colo e tinha uma coisa dura e ele meteu a língua no meu ouvido. É desse jeito, gente. Além das crianças entenderem a cartilha, né, elas também usam a cartilha para denunciar coisas que aconteceram com ela, né? Respeito o corpo do outro, não toco em pessoas que não conheço e não deixo elas tocarem em mim. Porque a gente é todo mundo diferente, né? Cor de olho diferente, cor de pele diferente, cabelo diferente, né? E se não tem a cor do meu olho aqui, né? E aqui é muito fácil para a criança só fazer um círculo, não precisa nem escrever. Não tem a minha cor de olho, eu vou lá e eu pinto, né? Porque todo mundo é diferente, único e especial, né? Aí a cartilha grande, né? Na verdade, essa daqui é a cartilha principal e a cartilha pequena, né? É, na verdade, um resumo. E a gente, né, ensina como se limpar quando vai ao banheiro, para que não pode fazer xixi na tábua, né? Porque eu me protejo porque o meu corpo é só meu, né? E as escolas inclusivas, elas são menos violentas, né? A gente tem uma petição lá no site para que o Eu Me Protejo esteja em todos os lugares, mas a gente está vendo, né, na prática, porque a gente está fazendo formações em muitas escolas, que isso aqui, gente, tem um poder de destapar um caldeirão. Ele previne e identifica as violências, né? São questões que estão adormecidas na nossa sociedade e que não pode chegar na escola sem ter um atendimento psicológico e socioassistencial. E existe uma lei que determina que o poder público garanta esse atendimento e ela precisa ir para as escolas, né? Tanto psicólogos quanto assistentes sociais. Então, rapidamente, os nossos materiais estão todos no site eumeprotejo.com. Tem essa cartilha pequena, a cartilha maior, está tudo com acessibilidade feita pela Secretaria Municipal do Rio de Janeiro da Deficiência, Libras e audiodescrição. Temos cartas para a gente conversar com os pais antes de apresentar os materiais. Temos vários livros, né, que servem como materiais de apoio. Temos poema, musiquinha. Vamos ver se dá para ouvir a musiquinha. Estão ouvindo? Sim. Eu amo meu corpinho, ele é meu. Eu não encosto em quem não conheço. Eu grito bem alto se tocarem a mão em mim. Xô, 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 sai pra lá, porque no meu corpinho ninguém pode tocar. Xô, 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 sai pra lá, porque no meu corpinho ninguém pode tocar. Agora outra musiquinha. Tomar banho sozinho e cuidar do meu corpinho que é meu. Não sento no colo se não me sinto bem. Já sei dizer não pra estranhos também. Meu corpinho é meu. Meu corpinho é meu. Tenho o poder de uma
cabeça inteligente num corpinho que é meu. Ninguém pode pedir pra você um segredo que lá no fundo te enche de medo. Você pode falar, crianças nunca têm culpa. Confie em quem ame que de você cuida, com todo o amor do mundo. Então, temos jogos também, digitais e analógicos, material para colorir, a nossa bonequinha, temos teatrinho de fantoche, vários vídeos curtos, né? Formação para professores, das psicólogas lá do Ministério Público de Goiás também, sobre o depoimento especial e escuta especializada. Aqui que a gente estava falando, né, gente? Prancha de comunicação do Eu Me Protejo. Se uma criança autista, uma criança, né, não verbal, que não fala, ela pode apontar o que aconteceu com ela. E, enfim, gratuito, né, linguagem simples, validado, pronto para usar. Os personagens, eles mudam de acordo com o público. Então, nos Andes, lá na Bolívia, a menininha é diferente, a Amazônica é diferente, né? Tem a menina com síndrome de Down. Temos apoio institucional da Sociedade Brasileira de Pediatria, da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania e da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down. Já ganhamos prêmio Ney de Castanha, o de acessibilidade, homenagens e menções no Congresso Nacional, prêmio de comunicação da Júlia. Já foi publicado em livros, fazemos parte de várias redes, né? Pessoas com deficiência, lá na Secretaria da Pessoa com Deficiência do Rio, né? Os 7 centros de referência da pessoa com deficiência adotam o Eu Me Protejo, e agora estamos indo para a Secretaria de Educação também do município do Rio, né? Algumas fotos do pessoal usando lá nos centros da pessoa com deficiência do Rio. Eles usam durante todo o ano, não apenas em maio. Então, esse aí foi um evento no resto do ano. A equipe lá maravilhosa. O CRIS Down é o Centro de Referência de Síndrome de Down lá em Brasília, que é dentro do hospital público lá também, a gente aplica. Tivemos no stand da Conferência Nacional da Pessoa com Deficiência, no Congresso em Apucarana. Agora, né, assinamos esse acordo de cooperação técnica com a Secretaria para entrar dentro do Viver Sem Limite, a ministra Macaé. Essa semana, inclusive, estamos lá em Alagoas para começar a aplicar isso em Alagoas. Então, já temos parcerias com órgãos públicos, privados, instituições religiosas, iniciativas individuais. Já teve 16 leis, projetos de lei municipal, estadual para adoção do Eu Me Protejo. Nos estados do Pará e do Distrito Federal já é lei, e nos municípios de Mangaratiba, Paraty, Angra dos Reis, no Rio, e Apucarana, no Paraná. No Distrito Federal, através de uma emenda parlamentar da senadora Leila Barros, né, a Leila do Vôlei, a gente conseguiu fazer formação em várias escolas, junto com a Associação Maria de Nazaré. Aí 24 formações, né? No Distrito Federal ele virou lei graças ao deputado Eduardo Pedrosa, estamos levando lá para a Secretaria de Educação também do DF. Temos parceria com o Ministério Público e Defensoria Pública do Distrito Federal, e também com o Provida de Recanto das Emas, que também faz formação em toda a região. Né, já fizemos várias formações. Vou passar rapidinho, porque eu queria ouvir vocês, saber de o que vocês querem perguntar. São várias fotos e coisas que a gente já fez, mas eu queria tirar dúvidas, né? No Rio de Janeiro a gente também está lá, nas igrejas, inclusive. No Rio Grande do Sul tivemos aí nas enchentes, né?
nos abrigos, Defensoria Pública da Bahia, em Minas Gerais, com a delegada Michele Rocha, maravilhosa, em vários municípios, né? Estamos lá em São Paulo também, em outros estados, Salgado, no Sergipe, Navegantes, Mato Grosso do Sul. E essa é a Cotinha, né? A nossa boneca, quando ela ganha vida pelo Gabriel Calazans, a Ana Paula Feminella, que é a nossa secretária nacional da Pessoa com Deficiência, com a Maria da Penha também, e eu com a Luísa Brunet, que as duas também apoiam, e aqui com o presidente Lula e o ministro Barroso, presidente do STF, né? Temos esse projeto piloto maravilhoso lá em Santo Antônio do Descoberto, né, onde aumentaram os casos e eram todos casos que já existiam, gente. As crianças aprenderam a reconhecer e se fortaleceram para falar, né? Então, essa de rosa é a Andréa Mello, coordenadora maravilhosa, que aplicou o Eu Me Protejo já, né, de 2022, 2023, e agora 2024 e 2025 também, né, junto com o Conselho Nacional de Justiça, Rede Nacional Primeira Infância. Ela fez todo esse material, né, e tá tudo pronto, gente, é só aplicar. Também no exterior, temos em espanhol, na Bolívia, no Uruguai, na Argentina, tivemos na ONU, vamos estar de novo agora em junho, na Austrália, na Alemanha, na Itália. E é isso, eu vou parar por aqui, porque senão eu também não paro de falar. E queria que vocês, né, fossem multiplicadores e levassem o Eu Me Protejo para onde vocês quiserem, especialmente para as escolas, né, para as igrejas e para as casas. É isso. Obrigada. Muito bem, Patrícia, obrigada. Obrigada por tantos materiais bacanas, né? Por estar socializando com a gente isso. Obrigada pela participação do Eu Me Protejo, junto no Comitê de Enfrentamento à Violência, no período das enchentes no Rio Grande do Sul, né? A Graciele colocou isso no nosso chat também. É, Obrigada, então, né, às nossas três palestrantes, a Laís, a Liduína, desculpe, e a Patrícia, né? E agora nos resta, assim, algum tempinho ainda, muito importante, né, para que a gente possa trocar experiências, compartilhar, né, sensações e pensamentos aí a esse respeito. A gente já tem algumas perguntas aqui. Uma delas foi encaminhada pela Joyce, a primeira pergunta, e ela, né, coloca: como a conscientização da violência sexual nas escolas está sendo recebida pelos pais e a comunidade? E se já é implementado de fato nas escolas? A Joyce não endereçou a pergunta especialmente, né, a uma das nossas palestrantes, então acho que fica à vontade para a gente ir conversando. Eu acho que ela se referiu ao Eu Me Protejo, né? Então, a gente ficou surpreso, porque assim, a gente não recebeu nenhuma crítica. Pelo contrário, a gente recebe pedidos, não, por favor, venham aqui, por favor, tragam esse material. A gente achou que ia receber muitas críticas, mas como a gente mudou a tal da narrativa, né? A gente não fala a palavra sexual. É educação para prevenção contra todos os tipos de violência, do bullying até, né, enfim, agressões físicas e abuso sexual. Porque se a criança sabe que o corpo dela é dela, que ninguém, né, tem direito de botar a mão, né, nas partes íntimas, de xingar ela, né? Se a criança sabe de tudo isso, isso vai proteger ela contra todo tipo de violência, né? Então, os pais, eles ficam muito agradecidos, eles, graças a Deus, né, estão aceitando muito melhor do que a gente esperava.
porque a gente entende. O grande lance desse material é que ele foi até essas famílias, né? Então, por exemplo, esses doisinhos aqui, no começo eram pelados. Aí falaram, não, não pode estar pelado. Aí, então tá, vamos lá e vestimos. A gente fala das partes íntimas, nomeia as partes íntimas, mas eles precisam estar vestidos, né? Palavras diferentes, né? Coisas que os pais não queriam que tivessem lá, né? Que os professores têm dificuldade. Então, a gente dá, na verdade, isso daqui é o mapa da mina, entendeu? É ler isso aqui com a criança, pronto, acabou. A criança de 4 anos não vai perguntar de onde vêm os bebês, né? E ela não vai entender se você falar simplesmente para ela, cuide bem do seu tesourinho. Ela vai ficar procurando pirata, mas ela não vai entender. Eu sempre dou essa. Porque uma criança autista, por exemplo, né? Você tem que ter um fundo todo branco, né? Para ela prestar atenção só nessa ilustração aqui. Se você põe uma coisinha aqui, pronto, já perdeu o foco, né? Então, isso aqui é tudo muito pensado, tipo, tá na 60ª versão. Ele vai e volta, vai melhorando. Então, aquela história de eu respeito o corpo do outro entrou depois, porque a gente já tinha lançado o Me Proteja, já tinha até ganhado o prêmio, e veio uma professora até, falou: olha, vocês estão culpando a vítima. Eu falei, pelo amor de Deus, como assim estamos culpando a vítima? Ela, eu sabia de tudo isso, a minha mãe tinha me dado essa educação, mas mesmo assim o meu tio foi lá e me estuprou, né? Então, gente, a culpa é sempre do agressor, né? Por isso que a gente precisa ensinar os futuros agressores, para que eles não sejam agressores desde cedo, que tem que respeitar o corpo do outro, o corpo do outro de um gênero diferente, o que é diferente dele, que tem uma deficiência, que tem a cor da pele diferente, isso é muito importante, né? Essa educação ela precisa ver desde a creche. Desculpa, falei demais. E Patrícia, se tu me permite, né, uma colocação pessoal, gostei da tua colocação, né, sobre as violências, porque elas estão relacionadas, né, e a gente sabe que a violência, ela vai sendo ampliada e agravada também, né, ela tem uma escalada toda. Então que a gente possa pensar, né, às vezes um beijo, ele vai se transformando, né, um jeito de tratar a criança vai se transformando numa violência física nesse caso, né? Então, obrigada pela tua colocação. Tem aqui outras perguntas, deixa eu tô pegando aqui o nosso chat, é, e especialmente, né, voltadas assim ao pessoal querendo saber muito como é que faz, né, para adquirir os materiais do projeto e também se os materiais apresentados aqui nesse nosso momento de formação, né, como é que a gente faz para conseguir esses materiais. Eu vou dar só continuidade aqui numa outra pergunta, né? Uma pergunta do João que ele coloca: como podemos introduzir e trabalhar essas temáticas em famílias e comunidades fechadas e conservadoras? Então, a gente trabalha em igrejas, né? A gente consegue levar isso aqui. Claro que no começo saía correndo, né? Mas a gente foi filtrando, né, tudo até conseguir chegar. E outra coisa legal dos nossos materiais, né? Por exemplo, esse daqui, a gente não coloca número de página. Você pode usar botando os slides que você quiser, né? Então, não quero falar sobre isso. Então tá, mostra só essa daqui, porque assim, a gente entende que as pessoas tenham restrições, né? Porque é mais conservador ou porque não quer expor a criança a tudo, né? A gente entende isso, mas tá aqui o material, né? E sobre, ele está acessível, gratuito, gente, é Creative Commons, né? Ou seja, pode usar, é só sempre manter ele íntegro, né? Não tirar pedaços e fazer uma outra coisa. E pode botar o logotipo aqui atrás, tá? Imprime e distribui. Não pode ser vendido, né? Mas está tudo gratuito. Falar não, gritar, correr, falar para a rede do apoio. Exatamente. Essas são as 4 regras da proteção. É isso que a gente ensina também. Porque é muito simples, né? E a criança, ela não vai perguntar, sabe, coisas que não são da idade dela,
né? Ela precisa daquilo ali, daquela hora. Porque o que que a gente aprendeu, né? A gente começou a fazer essa cartilha lá em 2019, 2020, né? No auge né? Você não podia falar, educação sexual era igual a ensinar a criança a fazer sexo, né? E aí a gente teve todo o cuidado que a gente sabia. Eu achava que a gente ia ser muito mais criticado. Eu fico assim, incrível. A maioria dos projetos de lei são de deputados e vereadores conservadores do Eu Me Protejo, inclusive, né? Então, assim, a gente conseguiu, né, falar de um assunto que é importantíssimo, mas sem ofender, né? A gente ouviu as pessoas, né? O que que elas não queriam falar e tudo bem. A gente consegue falar que é para a criança, o corpo dela é dela, né? Mas sem entrar na educação sexual agora. Não precisa para a criança dessa idade. Educação sexual é importantíssima, mas não nessa idade, gente, 0 a 4 anos, 11%, né? Então vamos garantir esses. Depois de 8 anos já está na internet, né? Aí já é outro caso, como a Liduína estava falando, né? E os riscos, né, digitais, né, enormes, mas eu me protejo, quer cuidar desses pequenininhos e das crianças com deficiência, né? A pergunta do João, né, sobre os desafios, eu acho que ele, né, é uma pergunta que pelo, né, o nosso encaminhamento aqui, assim, ela vai então também nos direcionando para o fechamento desse encontro, né, e que esse seja o primeiro de muitos, mas assim que a gente possa aqui refletirmos juntas também, né, sobre esses desafios enfrentados, né, hoje para garantir que a família, a sociedade e o Estado cumpram de forma conjunta, né, o dever de proteger integralmente as crianças e os adolescentes, né, como determina o ECA. Como é que vocês veem isso, meninas? Eu, com profunda tristeza, nós temos um problema grave social hoje, que é de desconstrução de núcleo familiar. Eu não sei se vocês fazem a mesma observação. É claro que essa observação ela não vai existir ali dentro da igreja, nem dentro das igrejas evangélicas, de quem frequenta, né? E nem necessariamente num grande percentual de quem frequenta a igreja católica. Mas eu que observo comunidade, população em situação de rua, quer dizer, eu que observo em leque, né? O que que eu observo? É falta de estrutura de família. Primeiro núcleo social ao qual o indivíduo, né, está vinculado, o primeiro contato que a gente tem com o mundo é a família nuclear. Então, isso está deixando de existir. Ela está existindo de uma forma que é tipo, como os jovens dizem hoje, fluida, né? A criança ela deixa de ter uma referência, certo? Uma referência forte da pessoa que a protege, da pessoa que mune, né, a casa e etc. E o Estado vai nessa fluidez, porque a gente cobra, mas não cobra do conselho, a gente cobra, mas não cobra das instituições, certo? Que estão responsáveis, porque a gente tem um limite, aquele limite, aquela coisa mais pudica, aquela a vergonha de expor o colega, de falar rápido, ó, por favor, faz aí teu trabalho, né? Eu falo, eu sou chata, né? Falo na brincadeira e falo sério. Quando eu tô rindo é a pior forma de falar, porque quando eu tô rindo é porque é seríssimo, eu tô no desespero quando eu começo a rir para falar alguma coisa, né? Mas aí eu falo e geralmente tenho a resposta. Então, o que a gente precisa é cumprir, cada uma de nós. Eu preciso cumprir quando eu vejo, não posso deixar passar. Patrícia não pode deixar passar. A Andréia não pode deixar passar. A Angélica, que está nos premiando aqui com acessibilidade para a comunidade surda, não pode deixar passar. Nenhum de nós pode deixar passar, certo? Nem a desconfiança e nem o relato de crianças nesse sentido de adolescentes. Há uns anos atrás, numa representação da Ordem, que eu fui fazer um trabalho que não era da minha comissão, era da comunidade OAB Escola, uma adolescente quis falar comigo numa escola.
E a coordenadora da escola deu um jeitinho da menina não falar comigo. Disse, doutora, depois o que ela... E eu senti assim, o meu cheiro, o feeling que a menina queria fazer uma denúncia. Era uma jovem de 15 anos, A certo? Neuza Não sempre sei diz, se né? era Uma da suspeita condição já é dela um dentro, caso. não sei se era da condição de assédio dentro da escola ou se era no núcleo familiar a qual ela pertencia ou dentro da comunidade. Mas ela queria falar comigo, era um pedido de socorro, eu tenho certeza absoluta. E acabou que era muita gente, e eu estava com outras pessoas, precisava voltar no carro da ordem, no caso, e não falei com a menina e não tive a ideia de pedir o telefone dela, né? Mas, enfim, é isso. E eu vou aproveitar, eu acho que é a última pergunta que eu estava acompanhando aqui o chat, porque meu filho está me chamando ali, eu vou ter que me ausentar daqui. E não sei se eu consigo entrar pelo celular, mas a gente está no encerramento, né? Então, assim, infinitamente grata, foi gratificante demais estar aqui com vocês, né? E enquanto vocês têm um frio aí no Rio Grande do Sul, a gente tem um calorzão aqui no Ceará, que eu acho que são uns 3 sóis para cada cabeça. Você não tem ideia, não, do calor. Um abraço, Luduína. Sim, até pelo nosso, né, horário, então, a gente vai encaminhando esse fechamento. Antes, né, das palavras finais, então, proferidas pelo irmão Sandro, eu quero lembrar a todos que no chat vocês encontram um link para fazer o check-in, né? E com ele, então, solicitar para poder receber o certificado que será enviado via o e-mail que vocês vão, né, cadastrar nesse endereço. Também, antes de passar o irmão Sandro, né, aproveito para divulgar mais um evento da Rede Marista, né, o Simpósio das Juventudes, que acontece então no Teatro da PUC do Rio Grande do Sul, de 2 a 4 de setembro próximo, é o que nos mantém ainda conectados. Agradeço, em nome da rede de proteção, a Patrícia, a Laísa, a Liduína, né? E passo a palavra ao irmão Sandro para as palavras finais, desse evento. Muito obrigado, professora Andréia. Estimadas convidadas Laís, Liduína e Patrícia, agradeço mais uma vez por gentilmente aceitarem o nosso convite e por contribuírem com esta conferência. É uma honra contar com a presença de todas vocês e com as valiosas reflexões. Estendo também minha gratidão a todos que nos acompanharam, que participaram dessa conferência e demonstraram interesse pela temática que traz todo um protagonismo aí para a nossa reflexão. A conscientização e a capacitação de pais responsáveis, profissionais do direito, da educação, da assistência social, da saúde e da sociedade em geral são fundamentais para que os adultos atuem de forma articulada e eficaz na prevenção desse tipo de violência. Igualmente importante assegurar que as próprias crianças e adolescentes, com ou sem deficiência, sejam orientadas e capacitadas para reconhecer situações que atentem quanto à sua dignidade, quanto à sua integridade física e emocional e também em relação aos seus direitos fundamentais. Então, seguimos firmes no propósito de construir uma sociedade pautada pelo cuidado, pelo respeito e pela prevenção de toda forma de violência contra crianças e adolescentes. Por fim, agradeço o profissionalismo e a amabilidade do CIPUC, que de forma reiterada atende tão bem o Centro Marista e este evento. Então, aos profissionais do CIPUC, do Centro de Eventos da PUC, nossa gratidão por todo o apoio, toda a assistência a este evento. De igual modo, eu agradeço os membros da assessoria de proteção da Rede Marista, agradeço nossos parceiros. Aqui gostaria de destacar o Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes, o CEVESCA. Também agradecer o apoio incondicional e muito fraterno sempre da OAB do Rio Grande do Sul, aqui na Comissão da Criança e do Adolescente, através do nosso presidente, Dr. Carlos Kremer. Doutor Carlos, também a nossa gratidão pelo apoio da OAB do Rio Grande do Sul. Agradeço também a professora Andréia pela brilhante mediação.
E com estas palavras eu declaro encerrada a 5ª Conferência Marista sobre enfrentamento à violência sexual infanto-juvenil. Reforço que o link para a confirmação de presença está disponível no chat ou poderá ser acessado por meio do QR Code que será exibido na tela, possibilitando a emissão do certificado de participação. Desejo a todos e a todas uma excelente noite. Muito obrigado pela participação. Um forte abraço.